Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Eu convidei um amigo, pastor João Eunilson, para nos trazer a palavra de Deus. E ele vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Ele sempre participava das nossas campanhas, e por conta da pandemia não estamos realizando, aí eu fiz um contato com ele, pastor, venha pregar para nós a nossa live. A paz do Senhor, servo de Deus! Paz do Senhor, querido. Tudo bem, pastor Orlando? Amém. Seja bem-vindo, a igreja é tua, meu amado. Amém. A paz do Senhor a todos. Nossos sinceros sentimentos à família da nossa irmã Rosalina. Que o Senhor conforte o coração de todos, né? Eu deixei uma frase aí que eu achei bastante interessante, e também dentro desses momentos nós perdemos alguns amigos bem próximos, entre elas a Fabiana Anastácio, né? Minha nora fazia muita live com ela, esteve na última live. E uma das coisas que eu postei para alguns irmãos que nós perdemos, para a família, não há tristeza na terra que o Senhor não possa curar. Então eu creio piamente nisso. Pastor Orlando, Deus abençoe. Um abraço para o senhor, para a irmã Célia. Obrigado pelo carinho, pelo convite. É um momento de bastante dificuldade para a gente, né? Com essa pandemia, perda de alguns amigos, de alguns irmãos. Mas a vontade de Deus, ela está sendo estabelecida em tudo isso. Embora as pessoas estão deixando de celebrar a vida de uma criança que nasce para contabilizar uma pessoa que morre. Logicamente que não devemos esquecer os que partiram, mas também não podemos esquecer os que estão nascendo. E também não podemos esquecer do Salmo 139, que diz que todos os nossos dias estão contados, estão no livro do Senhor. E para essa oportunidade, meu pastor, eu quero compartilhar com os irmãos, olhar para o futuro para reacender a esperança. Quando, neste momento, as notícias televisivas, pelos jornais, né, radiofônicas, elas nos apavoram e traz a nós muita expectativa, né, e nenhuma certeza de futuro, a palavra do Senhor, ela vem trazer para nós esta proposta, olhar para o futuro para reacender a nossa esperança. Eu me baseio em Hebreus 12, 2, onde diz, olhando firmemente para Jesus, autor e aperfeiçoador e o consumador. O texto nos fala daquele que começa e conclui o processo. Nós estamos falando de Filipenses 1,6, aonde diz que aquele que começou, ele termina a boa. Eu quero também lembrar de Jó 19, 25. Jó 19, 25, o patriarca da paciência, ele diz assim, eu sei, é uma afirmativa, eu sei. Quando ele fala eu sei do verbo saber, ou quando ele fala eu sei, é a qualidade particular de cada um, né? É a afirmação da minha vida, eu sei. Quando ele fala eu sei, que vem do verbo saber, ele está dizendo, eu consigo alcançar, eu consigo compreender, eu consigo entender, perceber. Então ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive. E ele disse que ele conseguia entender isso, que ele conseguia perceber isso, ele conseguia compreender e com a sua mente alcançar esta profundidade em saber que o Redentor dele vivia. E olha, Jó passou por 5 estágios dos mais terríveis, foram as perdas que foram sendo acumuladas dia após dia.
ele perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu a saúde, perdeu o carinho da esposa, perdeu os amigos. Ele foi perdendo ao longo de anos, ele foi perdendo. Mas ele escreve para nós, deixando para nós este legado, de que eu sei. Então eu preciso ter esta convicção, que eu tenho certeza que o pastor Orlando tem, sua digníssima esposa tem, os irmãos do Brasil para Cristo da Vila Invernada tem, e nós que estamos aqui temos, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. A perda é notada, é considerada, porém nós entendemos, nós conseguimos entender isso, porque Jó disse, olha, o meu Redentor vive e por certo ele se levantará. Existe uma esperança. Existe uma esperança. Eu digo sempre, meu pastor, que a fé, ela não muda a estrutura do problema. Nós não podemos usar o mecanismo de defesa como negação. Não perdi, não está acontecendo, não. Nós não usaremos o mecanismo de defesa em qualquer circunstância. Não podemos usar o mecanismo de defesa negando, porque a fé não muda a estrutura do problema, mas a fé estabelece uma nova realidade sobre o problema. E qual é a nova realidade do problema? A irmã Rosalinda partiu para o Senhor, mas ela dorme no Senhor. E um dia ela vai acordar. E nós, juntamente com ela, se tivermos já passado pelo Senhor, ressuscitaremos primeiro. Mas se estivermos aqui, seremos transformados. Então esta é, querido, a nossa fé. A fé não muda a estrutura do seu problema. Mas a fé estabelece uma nova realidade sobre o seu problema. Então é por isso que Jó vem nos dizer, 19:25, eu sei, eu tenho essa certeza, eu tenho esta convicção, que o meu Redentor vive. Eu tenho essa certeza. Mas eu tenho um outro, não menos importante do que Jó, que é o nosso ícone do Novo Testamento, que escrevendo ao seu pupilo, jovem Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Então é preciso. Eu creio que o importante não é saber no que se crê, meu pastor, mas em quem se crê. E Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. O importante é nós sabermos a palavra para nós hoje, porque quando eu falo olhar para o futuro para reacender a esperança, quando eu falo em futuro, eu estou falando em tempo que se segue. Isso é esperança. E esperança, irmãos, nós falamos em Provérbios, a esperança dourada, ela adoece o coração, mas o desejo cegado é árvore.
provas, das lutas e da demora. Então essa é a nossa esperança. Por isso que Jó ousou dizer, mesmo em meio a tanta turbulência, capítulo 3, Jó, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu, porque o sofrimento é grande, as perdas são consideráveis. Sentia na pele a doença, o problema, a acusação, os amigos que ficaram por 15 dias ali atormentando, acusando ele. Mas ele vem para nós em 19:25, ele vem trazendo uma afirmação que alegra o nosso coração e faz com que nós continuemos nesta mesma pegada, nesta mesma crença, que é eu sei, a minha convicção, eu sei que o meu Redentor vive. E não muito menos Paulo, acusado, condenado, sem assistência, abandonado, preso, mas ele diz para Timóteo, olha, Timóteo, eu tenho a certeza. Timóteo, eu sei. Então é isso que nós precisamos, querido, ter essa. Ou seja, eu estou certo que ele é poderoso e ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Então, amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, principalmente aos Hebreus 12:2, que fala que olhar para Jesus, olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, quando nós falamos em fé, meu pastor, nós só podemos apoiar em Deus e na sua palavra. No seu caráter, na sua vontade e no seu poder. Nós só podemos andar em fé, nós só temos isso para apoiar. Apoiar em quem? Em Deus, que se manifesta a nós nos últimos dias através do quê? Da sua palavra. Outra coisa que me faz continuar crendo em Deus, para mim continuar andando pela fé, o caráter de Deus. Então o caráter de Deus, ele me deixa tranquilo, porque eu sei, e caráter, ele tem um detalhe importante, quando se fala em caráter, a gente se fala que caráter, ele se manifesta por algumas coisas, e uma delas, o caráter é pelo seu estilo de vida, pela sua forma de pensar. Eu sei a forma de pensar de Deus, porque Jeremias me disse isso. Eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Então, Deus, ele tem um pensamento. Ontem eu ministrei numa igreja sobre Levíticos e ainda falei para os irmãos ali que Deus, ele tem uma promessa muito grande em Levítico, que ele diz assim, ó, da colheita velha você come até hoje, mas daqui para frente você come da colheita nova. Ou seja, Deus sempre tem para nós algo novo. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio ao corona, a perda de muitas pessoas, as lamentações, a perda de emprego, mesmo em meio a tantas circunstâncias desfavoráveis, nós continuamos andando com Deus. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, confiamos em sua palavra, confiamos em seu caráter, sabemos da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos do seu poder, porque 43:13 do livro do profeta Isaías, ele disse assim, antes que houvesse dia eu sou, não há ninguém que possa impedir ele de operar, não há quem possa. Seu poder dele, é o poder dele. Então eu creio agora, eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, meu pastor, na vida da sua família, na vida da Brasil para Cristo da Vila Invernada, na vida dos irmãos que estão nessa live conosco, em nome do Senhor Jesus, continue andando pela fé,
Continue se apoiando em Deus, na sua palavra, no seu caráter, na sua vontade, no seu poder, e tenha certeza de uma coisa: o Senhor é fiel e é poderoso, como diz Paulo em Efésios capítulo 3, já no final do capítulo, ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Deus fará além do que você pensa. Deus fará além do que você pede. Continue andando com Deus. Então, amados, eu sei que a hora já está chegando. A fé nos leva a mudar. A fé nos conduz ao objetivo. E a fé nos coloca em movimento. Meu pastor, isso é a fé que te faz estar há tanto tempo dirigindo jovens, casou, teve seus filhos, ministra na vida da sua família. Eu tenho certeza que, num passado não muito distante, a sua barba era pretinha, o seu bigode pretinho, seu cabelo todo pretinho. Hoje a gente já vê, né, os traços, né, do tempo, barba branca, muito chique, muito linda. Então a gente já vê os traços. Mas o que me faz continuar é isso, porque a fé nos leva a mudar, mas nos conduz a um objetivo, e o pastor tem um objetivo. A Igreja da Vila Invernada tem um objetivo, a Igreja Brasil para Cristo, que eu sou filho, eu já tive algumas vezes na Vila Invernada, e disse aí, eu sou filho do Brasil para Cristo no tempo das tendas, Manuel de Melo, ali no Paraná. Foi ali que, com 6 para 7 anos de idade, eu decidi por Cristo. Quero o Brasil para Cristo. Estive domingo pregando no Calux, juntamente com o pastor José Altino, e eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande pela Igreja Brasil para Cristo. Mas, amados, a fé nos leva a mudar, nos conduz ao objetivo e nos coloca em movimento. Sabe por que você está nessa live? Sabe por que os irmãos louvaram os hinos que a saudosa irmã Rosalina louvava? Sabe por quê? Porque a fé que eles têm coloca eles em movimento. Sabe o que traz o Senhor a fazer essa live? Pastor, porque o Senhor crê. E no que o Senhor crê, te faz movimentar como tem movimentado. Para trazer uma palavra de conforto, fazer uma visita, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo enfrentando os seus problemas pessoais, os seus problemas de todas as ordens, porque nós temos. Mas a fé te coloca em movimento. Por isso que Jó disse e Paulo falou e nós também falamos. Nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos que o nosso Redentor vive. Então, amados, para a gente já fechar aqui, nós temos 3 tipos de provas na vida, pastor. As circunstanciais, as pessoais e as das coisas. As coisas que acontecem, os fatos. Nós temos esses 3 tipos de prova. Mas, amados, ao mesmo tempo, nós estamos na escola da fé como Abraão, nós temos uma coisa, uma certeza, que a fé que nós temos, ela não está fundamentada em sentimentos humanos, mas na promessa divina. Eu já estou finalizando, meu pastor. A nossa fé não está fundamentada em sentimentos humanos, mas na promessa divina. E nós temos uma promessa. Segundo, não está fundamentada em circunstância, mas naquele que governa as circunstâncias. Terceiro, não está fundamentada nas ações humanas, mas nas intervenções divinas. Amados, a nossa fé não está fundamentada, queridos, se porventura o governo do Jair Messias Bolsonaro, do João Dória ou de qualquer outro parlamentar, se ele tiver sucesso ou não. Porque a nossa fé está fundamentada não em ações humanas, mas nas intervenções divinas. Está fundamentada não em circunstância, mas no que governa as circunstâncias. E não está fundamentada em sentimentos humanos, mas nas promessas divinas. Eu deixo essa palavra, falta 5 minutos. Amém. E eu quero dizer para o meu pastor, para a irmã Célia,
para os filhos, para todos que nos ouvem. Espere pelas promessas e não pelas explicações. Deus nunca vai explicar e não precisa explicar. Se quiser, explica. Se não quiser, ele não precisa explicar nada para ninguém. Ele não precisa. Amém. Amém, meu pastor. Que bom ouvi-lo, viu, pastor? Deus te abençoe. Tem a hora certa de responder. Então, não espere pelas explicações. Espere pelas promessas. Não espere que Deus vai te explicar muita coisa. Ele não vai. E nem precisa. Sim. Mas você tem a promessa. Vivemos pela promessa e não pelas explicações. Então, se concentre nas promessas, não nas explicações. Porque a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. A vida verdadeira é pautada pela esperança. Firme que espera até mesmo contra a esperança. Abraão. Amém. Eu quero deixar essa palavra para todos nós. Quero, pastor, viu, pastor? terminar. Oi? Quero terminar só repetindo. A fé não muda a estrutura do problema. A fé não muda a estrutura do problema. Nós não usaremos o mecanismo negando o mecanismo de defesa. Não, isso não está acontecendo. Não, isso é real. E a fé não muda a estrutura do problema, mas a fé estabelece uma nova realidade sobre o problema. Eu profetizo para a sua vida uma nova realidade sobre qualquer problema que esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ministério e sobre todos que estão conosco nessa live. Deixo aqui o meu abraço da missionária Conceição, saudade de poder estar junto, dar um abraço bem apertado em vocês, é muito grande. Abraço a todos virtualmente. Fica aqui o meu sincero agradecimento pelo carinho e pelo convite. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Eu termino dizendo, Shalom Adonai. Desejo a vocês vida próspera, calma, tranquilidade, paz e amor. Em nome de Jesus. Um respeitoso beijo a vocês. Deus te abençoe, meu querido. Que palavra maravilhosa, meus irmãos.